Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui proclamo a palavra de Deus. Peço que você se inscreva, ative o sininho, teça comentários e compartilhe com seus amigos. Apocalipse, no capítulo de número 11, a partir do verso 3, diz o seguinte: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Que história, não? Está no livro de Apocalipse. É tão triste quando nós vemos tantos ensinadores do livro de Apocalipse dizendo que tudo isto aqui é simbólico, tudo isto aqui é irreal, tudo isto aqui é pretérito. São as escolas escatológicas, isto é, os pensamentos sobre a volta de Jesus, nas várias maneiras de encarar o livro de Apocalipse. Já desde já quero dizer que eu creio neste texto como um texto literal. Quem eram estas duas testemunhas? Testemunhas citadas nos livros dos profetas como as duas oliveiras, das quais vertia óleo. Duas pessoas extremamente importantes, seres humanos. Estas duas pessoas vieram prontas, elas não nasceram nesse momento, elas surgiram. Então, estas duas pessoas são especiais e muito provavelmente recolhidas de outros tempos. Só duas pessoas se encaixam aqui, conquanto ainda haja possibilidade de existir uma terceira que também se encaixa. A primeira pessoa é Enoque, aquele que foi tataraneto de Adão. Enoque, diz a palavra de Deus, ele é de um tempo muito longínquo, muito antigo, antes do dilúvio, antes de Noé. Mas diz a Bíblia que Enoque andou com Deus. E é interessante que o número de dias de Enoque foram 365 anos. Dando a entender para nós, simbolicamente, que nós devemos viver com Deus 365 dias também por ano. Mas Enoque, diz-nos a Bíblia, que ele andou tanto com Deus, ele foi tão íntimo de Deus, ele viveu tão perto de Deus, que Deus o tomou para si e o levou embora, ele não foi mais visto. Enoque foi arrebatado. Há algumas
algumas coisas que Enoque disse e que foram passadas de pai para filho e que não haviam sido escritas nos livros de Moisés nem nos demais, mas surgiram apócrifos, isto é, livros que usaram o nome de Enoque, cujo teor não era nada de Enoque, mas algo de Enoque existiu, porque Judas, o que escreveu a carta, faz citação de uma palavra de Enoque que falava assim, que o Senhor nos últimos dias viria com as miríades dos seus anjos. Isto é, o Enoque era um profeta escatológico logo no começo do mundo. Enoque não morreu. Pode ser ele uma dessas testemunhas que vai vir para executar este ministério profético. O outro provavelmente seja Elias. Elias também foi um profeta em outra época, na época do Reino do Norte, numa época terrível, quando Israel seria destruída, onde o rei Acabe, a rainha Jezabel, era coisa tenebrosa. Enoque fez um grande ministério. Enoque foi um homem que viveu rude, com roupas de couro, um homem solitário, um homem que proclamou a palavra, um homem poderoso, e prestes a deixar este mundo, ele colocou como seu sucessor Eliseu. E diz-nos a Bíblia que Enoque, ao invés de morrer, ele subiu num redemoinho, numa suposta carruagem que subiu para os céus. Parecia uma carruagem que subia para os céus. Deus o levou vivo para o céu. Que coisa impressionante! Então, muito provavelmente, seja Elias que virá ao lado de Enoque exercer o seu ministério profético. Mas, diferentemente desta minha posição, que é abraçada por muitos que creem da maneira com que creio sobre o livro de Apocalipse, creem que a outra testemunha não seria Elias e Enoque, mas seria Elias e Moisés. Por que dizem isso? Porque Elias representaria os profetas e Enoque, ou melhor, Moisés representaria a lei de Deus. Mas a verdade é que diz-nos a Bíblia que Moisés morreu, foi sepultado pelo próprio Deus. Se ele vai voltar à vida para fazer isto ou não, não sabemos. Que ele representaria de fato a lei ao lado de um representante dos profetas é fato. Porém, eu creio de forma mais consistente aos meus olhos de que estes dois que não morreram, Moisés morreu, mas esses dois que não morreram viriam para morrer, pois aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então eles viriam, exerceriam o seu ministério, proclamariam, morreriam e então ressuscitariam e subiriam, porque dentro em breve o Messias estaria vindo não mais como Salvador, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para fazer justiça, para dominar o diabo, para transformar este planeta num reino milenar maravilhoso e para dar origem à eternidade que logo depois se seguirá da bem-aventurança dos servos e salvos do Senhor Jesus. Quem eram essas duas testemunhas? Penso eu que eram Enoque e também Elias. Mas seja Enoque, seja Elias, seja Moisés, ou não sejam nenhum desses, Deus cumprirá a sua santa palavra. Bendito seja Deus, que não nos deixa nas trevas, mas sempre traz luz à nossa mente, ao nosso coração, com as revelações da sua santa palavra. Oremos. Santo Deus de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado seja o teu nome. Opera em nós, Senhor Deus, a fé, firme fundamento das coisas que se esperam. Abençoa a vida de cada um dos telespectadores, que amem também estudar a tua palavra e confiar nas tuas promessas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por vir assistir a mais um vídeo nosso. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Aqui está o número do meu Pix, através do qual você poderá fazer a sua contribuição
voluntária. E também falar comigo, para que nós conversemos, porque é meu número de zap. Olha as sugestões que estão em volta e assista a outros vídeos nossos. Muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser. Tchau!